Bom, vamos lá, gente. Boa noite, alunos do terceiro D. Essa aula está sendo gravada para que vocês, alunos que não puderam participar da nossa aula no Meet, também não fiquem desprovidos do conteúdo da nossa aula. Nossa aula de hoje não vai demorar muito, é um conteúdo não tão complexo, mas ele é muito atual. E eu vou fazer a nossa apresentação aqui em tela cheia. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu vou pôr agora a tela inteira. Eu queria que o William, acho que a Alice está sem áudio, né? Mas o William, se você estiver vendo, dê um sinal de vida aí, porque é importante que vocês estejam vendo o slide para eu compartilhar com vocês o conteúdo da nossa aula de hoje. Como está programado apenas uma aula... Oi? Não, eu falei, beleza. Está dando para ver o slide? Sim, sim. Beleza, então. Nós vamos estudar basicamente dois conteúdos. Por quê? Porque nós temos previsto uma live nesse tempo de pandemia aí, e pode ser que pelo andar do calendário não seja possível que nós façamos outra live. Vamos aguardar os desdobramentos do calendário. Então, eu vou tratar de dois conteúdos, que foi o conteúdo das duas APCs que eu já postei, APCs de conteúdo, que vocês com certeza leram. O conteúdo 1, nós vamos falar sobre informação e conhecimento, e o conteúdo 2, nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais no processo de socialização do indivíduo e na nossa realidade de hoje. A sociologia é uma ciência muito concatenada com a realidade, com os acontecimentos contemporâneos. Então, quando se fala em informação e conhecimento, há de se fazer uma diferenciação entre essas duas coisas. Informação não é conhecimento, mas todo conhecimento ele é provocado a partir de uma informação que o indivíduo recebe. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos focar em informação primeiro. Informação é algo que é apenas difundido, como a narração de um acontecimento ou uma explicação de um fato, que é informação mais nítida do que quando você lê uma matéria num jornal. Você lê uma matéria num jornal sobre um acontecimento corriqueiro, de algum político, de algum bandido que foi preso, porque nos jornais, por exemplo, aqui da nossa cidade, o que mais dá audiência são notícias policiais. Aquilo que você recebe é informação, porque você lê aquilo, mas dá 1, 2, 3 dias você já esquece. É um acontecimento, uma narração e um fato. Mas aquilo não pode ser considerado conhecimento, porque conhecimento é algo mais complexo, elaborado e constante. Ele exige uma reflexão e uma sistematização. O que seria o conhecimento? Você, a partir da sua experiência, você aprende contabilidade. Contabilidade é um conhecimento que você vai adquirir de forma constante a partir de uma sistematização. Você pode aprender tanto no banco da escola, na educação formal, como você pode aprender na prática, educação informal, indo trabalhar, por exemplo, no escritório de contabilidade. Aquilo é conhecimento. Você vai receber durante vários meses, ou depende, cada um aprende em um ritmo, você vai receber durante um tempo vários tipos de informação sobre como fazer o imposto de renda, as contas que tem que fazer, os cálculos, as leis. Aquilo só vai se tornar conhecimento quando você elaborar aquilo, aprender aquilo de uma maneira constante e sistematizada. Além disso, o conhecimento ele tem que ser submetido aos fatos e às contestações. Quando você lê qualquer livro, por exemplo, na área de sociologia, você tem que analisar, muitas vezes, os sociólogos trabalham muito com dados. Você está analisando o crescimento da violência, dos índices de violência em uma determinada cidade ou num determinado local, vamos supor, do Rio de Janeiro. Você analisa os dados, você confronta os fatos,
Você vai às autoridades e vê se realmente aquele número confere e escreve um artigo sobre aquilo. Aquilo você produziu conhecimento sobre aquilo, a partir da depuração de uma informação. Então, informação não é conhecimento, é importante que vocês gravem bem isso, mas todo conhecimento ele começa a partir de informações que você recebe, de informações que são sistematizadas e que são elaboradas. Por isso que é muito difícil aprender uma profissão que ela é complexa. Você precisa, por exemplo, fazer uma faculdade para aprender a desempenhar uma certa profissão. Eu estou falando da minha como professor, por exemplo. Eu precisei ficar 4 anos numa faculdade, lendo textos, teorias, fazendo fichamento, refletindo, e tive que ir para a sala de aula com um professor chamado de estágio curricular, um professor já formado, que ele me orientou ali. Ele foi um trabalho teórico na faculdade, prático na escola. Aquilo produziu o quê? Um conhecimento a partir de uma profissão que eu adquiri. Então, informação não é conhecimento, mas todo conhecimento ele é gerado a partir de uma informação. Eu queria que vocês não hierarquizassem as coisas, em que sentido achassem que o conhecimento é mais importante que a informação ou a informação é mais importante que o conhecimento. Os dois são importantes. Não sei se vocês já ouviram falar daquela frase de que informação é poder. Realmente, informação é poder, mas conhecimento também é poder. Vocês, não sei se vocês assistiram o vídeo do Cortella, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu passei para vocês assistirem. Ele fala bem isso na sua explicação no vídeo. Avançando para o conteúdo 2, agora nós vamos falar das redes sociais. Mas, professor, o que tem a ver redes sociais com informação e conhecimento? Tudo a ver. Porque hoje em dia a informação ela chega a nós de uma maneira cada vez mais rápida e cada vez maior. Hoje é muito mais difícil você lembrar de algo que você leu na internet do que um cidadão há 50 anos atrás que ele lia num jornal que chegava na casa dele muito raramente. Então, naquele período, você analisava que o indivíduo ele não tinha todas as possibilidades de informações que tem hoje. Com as redes sociais é diferente. E a partir do ano 2000, houve o chamado boom das redes sociais. O que quer dizer o boom? É uma palavra em inglês que indica explosão ou popularização muito rápido. Ou seja, vamos supor que as pessoas adquiriram o hábito de comprar celular. É o boom do celular. Em um ano, cerca de pouca gente tem, 2, 3 anos depois, a maioria da população já tem o aparelho. E a partir do ano 2000, as pessoas passaram a utilizar cada vez mais as redes sociais. Com cada vez mais pessoas utilizando as redes sociais, a importância das redes sociais na venda, a importância das redes sociais na difusão de ideias, de valores, de crença, de informações e de conhecimento também aumentou. O texto que eu passei para vocês, que a autora coloca, ela coloca a influência das redes sociais, ou o uso das redes sociais, na defesa de causas políticas, e que está cada vez mais frequente e cada vez mais necessária. Eu escolhi esse tema para fazer um paralelo, porque vocês sabem que no próximo 15 de novembro haverá eleições municipais, ou seja, para prefeito e vereador, no Brasil inteiro. E esses candidatos, em razão da pandemia e também do mundo que está mudando, eles estão cada vez mais usando as redes sociais para fazer campanha. Em períodos não eleitorais, isso também acontece, que chega no celular de vocês um monte de notícias de pessoas defendendo determinadas causas, seja uma causa que é considerada progressista ou uma causa conservadora. Muita gente acha que as redes sociais é apenas um local onde se difunde ideias conservadoras. Mas não, o texto demonstra que as pessoas utilizam as redes sociais para defender todo tipo de causa política. Isso não é por acaso. Esse uso das redes sociais,
ele se dá porque as redes sociais têm um alcance que outros meios de comunicação não têm. Há 20, 30 anos atrás, os dois principais meios de comunicação eram a TV e o rádio, mas é muito difícil um indivíduo comum ele difundir sua ideia no rádio ou numa TV. Você acha que se você chegar, por exemplo, na porta da grande FM e quiser falar alguma coisa, eles vão deixar? Eu acho muito difícil. Mas pelas redes sociais você pode pegar e propagar a sua ideia. É algo muito mais acessível para o indivíduo comum. E quando se fala em redes sociais, tem inúmeras redes sociais. Tem gente que tem, inclusive, 8 redes sociais. Eu citei apenas a mais popular delas, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e o Twitter. E esse peso das redes sociais é tão grande que hoje em dia, por exemplo, eu converso com muitos alunos, interajo, inclusive, pedagogicamente, com muitos alunos meus via WhatsApp. E essa interação, esse novo modelo de troca educacional, ele tem suas distorções, seus problemas, mas ele também tem que ser muito estudado. Ou seja, veja o peso das redes sociais. Será que se não fossem as redes sociais, as tecnologias e a internet, será que nós conseguiríamos ter aulas remotas? É muito difícil. E no caso dos candidatos a vereador e a prefeito, porque tem uma penca de candidato a vereador e a prefeito, no Brasil brota candidatos porque as pessoas entendem o cargo de vereador e o cargo de prefeito como uma boquinha, como uma profissão, porque tem muitas regalias e você não precisa estudar anos para pleitear aquele cargo, e aí as pessoas acabam sendo seduzidas por isso e utilizam as redes sociais. Na eleição de 2018, para presidente da República, ganhou o candidato que melhor utilizou as redes sociais ao seu favor, sem entrar no mérito se aquelas notícias que esse determinado candidato que foi eleito, ele difundiu ou não. E isso também fez com que se diminuísse os gastos de campanha, que era algo que a opinião pública vinha exigindo de muitos anos dos políticos, que se reduzissem os gastos de campanha.